A campanha Maio Laranja surgiu da triste história de Araceli, uma garota de apenas 8 anos de idade, natural de Vitória, Espírito Santo. Ela foi morta após ser sequestrada, drogada e violentada sexualmente no ano de 1973. Após os 3 réus acusados do crime serem absolvidos e o crime permanecer impune, o mês em que Araceli foi assassinada passou a ser voltado ao combate ao abuso e exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes em todo o Brasil. É uma campanha que tem como frente aí tanto a psicologia como a assistência social e engloba aí várias questões e várias camadas da sociedade para a gente poder falar sobre uma realidade que está muito presente nas famílias e como a gente vai orientar esses pais e essas crianças com relação a essa violência. Segundo dados do Anuário de Segurança Pública de 2020 a 2024, os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes sofreram um aumento de 70%. Vale destacar que muitos desses casos não chegam às autoridades, pois não são denunciados. Segundo especialistas, uma das principais causas desse problema está relacionada com a não visibilidade dos sinais de que uma criança ou adolescente estão sendo vítimas desse tipo de abuso. Apesar disso, mudanças psicológicas e comportamentais podem ser uma forma de amigos e familiares perceberem um problema e acolherem a vítima. Às vezes é uma mudança de comportamento, é uma irritabilidade, é um isolamento, às vezes a criança fica mais sensível, ou ela demonstra um medo com relação à presença de algum adulto específico, ou até na fala em relação a essa pessoa, né? Então são sinais assim bem sutis às vezes, e alguns são sinais realmente mais substanciais, então às vezes são marcas físicas, né? Às vezes, a maioria das vezes, e começa pela marca psicológica, então essas crianças, esses adolescentes precisam de um acompanhamento, assim como os pais e os familiares também. O importante é munir a criança para que ela entenda o seu próprio corpo, falar sobre as partes do corpo que são partes privadas, em que ela não pode deixar nenhuma outra pessoa, a não ser o responsável ou aquela pessoa de segurança, ter acesso, e também da importância da criança verbalizar. Então a criança para isso precisa sentir segurança. O que a gente orienta? Às vezes os pais falam, brigam, né? Brigam, ralham, batem. Não, isso não pode, não pode. O ideal é que a criança se sinta acolhida, que ela sinta que o seu discurso, aquilo que ela está dizendo vai ser validado. Vale destacar que os impactos sociais e psicológicos nas vítimas desse tipo de crime podem perdurar por toda a vida. Então, às vezes aconteceu numa idade muito, muito nova, mas esse impacto, aquela lembrança, os traumas, isso vai influenciar nas suas relações futuras, na maneira como ela percebe o outro que chega. Então, a gente vai ter também, pode virar, né, desencadear algum tipo de transtorno específico, às vezes uma depressão, uma ansiedade, que tudo vai colaborar para que aquela pessoa tenha uma insegurança na pessoa dela, um sentimento de culpa muito exacerbado, porque se misturam as emoções, então, será que eu permiti, será que eu fiz alguma coisa? E como a criança não tem maturação para lidar com algumas emoções, isso vai prolongando ao longo da vida. O abuso sexual é um crime previsto em lei e deve ser denunciado. É possível proteger as vítimas por meio de uma ligação para o Disque 100.